Nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre os brushes de Insert. E aqui dentro desse painel você pode apertar a letra I que você vai encontrar vários tipos de brushes de Insert. Aqui dentro, ele começa com o nome IMM, porque seria Insert Multimesh, que é um brush que você consegue inserir várias meshes aqui no seu modelo. Você pode selecionar aqui em cima nesse painel e inserir aqui várias formas diferentes. Essa aba aqui em cima, onde fica localizado todos os brushes, se você estiver utilizando uma versão mais antiga do ZBrush, você não vai ter ela disponível. E para você acessar esses brushes, você precisa usar a letra M. Então aqui quando você aperta a letra M, eles ficam disponíveis aqui para você selecionar. Aqui dentro, do ZBrush, não só esses brushes aqui que começam com a letra I são de Insert, porque esses daqui são brushes que tem muitas malhas dentro deles. Você também tem os brushes mais simples, que seriam os brushes aqui de Insert Curve, por exemplo. Ele vai inserir um tubo, ou Insert Strap, que ele vai inserir uma reta aqui para você. Então eles também são brushes de Insert. A diferença é apenas o nome e a quantidade de modelos que você tem dentro deles aqui. E esses brushes também pode ter uma variação, que seriam aqui você adicionar apenas uma malha, no caso clicando e arrastando, ou você pode adicionar alguma coisa com curvas. Então seria um brush de Insert Mesh baseado em curvas. Nesse vídeo a gente vai tratar mais nos brushes padrões aqui, que seria clicar e arrastar. E os brushes de curva, dá uma olhadinha no canal que você já tem lá o vídeo disponível para você entender um pouco mais sobre eles. E para utilizar os brushes de Insert, você precisa clicar e arrastar na sua malha, e assim ele vai fazer com que a sua malha fique mais escura, a sua malha base. Isso é porque ele adicionou uma máscara nela, assim ele permite que eu modifique, essa malha que eu acabei de adicionar. Então posso utilizar aqui no caso o Transpose, que sempre que você adicionar o modelo, ele vai se alinhar, com esse modelo. Então isso aqui facilita bastante para você criar, algum tipo de conceito aí, alguma mesh, para você poder fazer suas modelagens. E você pode continuar adicionando, que sempre é o último modelo que você adicionar é aquele que vai ficar isolado, O restante sempre vai ter a máscara. Agora, caso você não queira, que esse modelo fique junto com essa malha, você pode separar esse modelo. Uma das formas seria você utilizar aqui abaixo na opção de Subtool, você tem aqui embaixo a opção de Split. Então aqui você tem algumas formas de você separar todos esses modelos aqui. Uma opção seria você esconder esse modelo que você acabou de criar. Então no caso eu vou dar um Ctrl Shift, clicar aqui na malha base, ele escondeu e eu posso utilizar a opção Split Hidden. Agora ele criou para mim aqui embaixo uma nova Subtool, só com esse modelo que eu tinha adicionado antes. Você pode também utilizar a opção de Group Split, isso significa que cada Subtool que está aqui, você vê que tem uma cor diferente, isso aqui seria um polygroup, então ele vai colocar cada uma delas num grupo, numa Subtool diferente aqui. Então quando eu apertar nesse botão, ele vai mandar essa mensagem dizendo que essa opção ela não tem Ctrl Z. Então se você separar aqui, você não vai conseguir dar Ctrl Z para retornar elas. Então aqui eu separei em 3 subtools diferentes, porque cada uma dessas subtools tem um grupo diferente. E caso você queira juntá-las novamente, você pode utilizar a opção de Merge aqui embaixo. Então eu selecionei a minha primeira subtool aqui, vou usar o Merge Down, ele vai mandar uma mensagem dizendo que não tem Ctrl Z, mas não tem problema, como eu quero adicionar todas elas na mesma subtool, é só dar um Merge Down. E também tem outras opções aqui abaixo, por exemplo, essa aqui que seria Unmasked Points, que seria as meshes que não tem máscara. Então no caso, se eu tiver aqui a opção de Transpose selecionada, segurando o Ctrl e dando um clique na minha malha base, ele vai fazer com que o restante fique com máscara. Então eu posso inverter essa máscara, Ctrl clique fora do modelo, e agora sim vou dar um Split Unmasked. Porque ele quer dizer que você vai dar um split no que não tem máscara. E aí ele deu um split para mim nesse modelo, criando uma nova subtool. Agora uma forma que eu gosto de trabalhar com o Insert Mesh sem ficar dando split ou merge toda hora, seria uma opção de você adicionar um modelo a mais aqui. Então eu vou colocar uma esfera, ela vai ficar maior do que a cabeça, eu posso diminuir aqui essa esfera, por exemplo, vindo em Deformation, Size. Então ela vai ficar aqui dentro e ela não está visível, aqui do lado de fora. E a vantagem é que agora o Insert Mesh, com a minha subtool anterior visível, ele vai conseguir detectar a topologia dessa subtool de cima, mas ele está sendo criado junto com a topologia da subtool abaixo. Então isso aqui você vai criando, sem ficar se preocupando se a sua malha base vai ficar sendo afetada ou não pelas meshes que você for criando. Então no final, é só você deletar essa esfera se você quiser e manter a mesh que você adicionou. Quando você adiciona aqui alguma subtool no seu modelo, você percebe que também ele cria uma distância, Aqui ele está um pouco distante do meu modelo. E se você quiser controlar essa distância, você pode vir aqui no painel de Brush, colocar ele aqui na esquerda, e você tem a opção de Depth. Então quando eu alterar aqui esse campo laranja, você vê que a bolinha aqui preta está bem acima dessa linha, e essa linha seria a superfície do seu modelo. Então se eu colocar agora essa bolinha aqui na superfície e criar novamente, o Brush vai ficar bem encostado no modelo. E se eu colocar essa bolinha abaixo, quando eu criar novamente, o Brush vai ficar bem para dentro do modelo. Então é uma forma aí de você variar a distância dessa ferramenta.
E aqui dentro, né, dessa aba você tem alguns outros brushes que podem te ajudar a fazer alguma blocagem bem rápida, né? No caso eu posso utilizar aqui esse IMM Parts, que seriam partes de pessoas, assim. Então você tem aqui cabeça, orelha, né, braço, perna. E são ferramentas que podem te ajudar a fazer alguma blocagem rápida aí, né, dependendo do trabalho que você tiver. Você pode adicionar, né? E só que para usar essas ferramentas aqui, você percebe que elas têm a parte de trás delas sem nenhum tipo de modelo, eles não tá totalmente fechada. Diferente, né, dos brushes que são padrões aqui, que eles têm aqui os dois lados fechados, né? Então você percebe que a parte de trás desse modelo está totalmente fechado. E isso aqui, né, ele serve para você poder conectar a sua malha com essa malha base. E como que o Insert Mesh faria isso, né? Você precisa, né, estar com a mesma subtool selecionada e você tem que ter um grupo aqui, um polygrupo diferente aqui. Então, por exemplo, eu vou criar uma máscara aqui. Vou vir aqui na aba Polygroup e aqui embaixo eu tenho a opção Group Masked. Então, onde está com máscara, ele vai transformar num polygroup. Agora, quando eu adicionar esse nariz aqui, por exemplo, você vai ver que ele criou, né, uma máscara para mim. Eu vou até separar ele aqui um pouquinho mais. E segurando agora o Ctrl Click, eu posso arrastar uma vez, ele vai tirar a máscara. E se eu arrastar novamente, ele vai conectar esse espaço para mim. Isso aqui é interessante, né, que você pode juntar a malha e fazer ali o concept do seu rosto aí, como uma malha base para você iniciar, né, essa modelagem. Mas é importante saber que você não pode estar com o Dynamesh ligado. Porque se você, por acaso, né, ligar o Dynamesh e tentar juntar os dois, ele não vai conseguir fazer essa junção, né? Ele vai perder o polygroup ali. Então é importante, né, que você não tenha o Dynamesh ligado. Então agora, se eu não tenho o Dynamesh ligado, aqui ele está bem próximo do meu modelo, né? Eu posso dar duas vezes o Ctrl e arrastar fora da tela, ele juntou. E aí você pode fazer, né, a sua modelagem aí, porque ele fez a junção da malha. Isso funciona para qualquer parte, né? Por exemplo, aqui eu posso adicionar uma boca, então vou fazer uma máscara aqui. Posso até pegar a parte de cima aqui, fazer uma máscara. Vou na aba de Polygroups. Group Masked, e agora eu vou pegar aqui um desenho de uma boca, posso colocar aqui, e quando eu retirar a máscara, ele vai juntar para mim essa boca. Então aqui, aí eu posso continuar ajustando o modelo. Então isso aqui, né, ajuda bastante aí para você criar uma malha base, começar a trabalhar, até depois você pode botar aí o Dynamesh por cima e esculpir, né, baseado nesse Dynamesh. Você pode utilizar essa opção com qualquer ferramenta, né, não só com esses brushes aqui. Então, por exemplo, eu posso criar, né, o meu próprio brush aqui. Posso pegar aqui esse cilindro, sabendo que ele tem que ter a parte de baixo deletada, então eu vou isolar essa parte de baixo. Vim aqui em geometria, del hidden, para deletar o que está escondido. Ele manteve aqui sem modelo na parte de baixo, com modelo na parte de cima. E agora, né, eu tenho que colocar o brush na visão que eu quero e vir aqui em Insert Mesh, Create Insert Mesh, New. E agora quando eu adicionar esse brush aqui, né, eu posso colocar a máscara aqui no meu modelo, ativo aqui o Group Masked. E quando eu adicionar aqui, segurando, né, o Ctrl Click uma vez fora da tela e arrasta. E outra vez, e aí ele vai juntar, né, esses dois modelos para mim. Isso aqui facilita bastante aí, dependendo da criação que você quiser fazer. Essa forma, né, de dar esse bridge, você consegue fazer sem precisar ficar utilizando o Dynamesh. E você pode utilizar também com o próprio Dynamesh. Então, no caso aqui, eu posso ligar o Dynamesh, colocar o Insert Mesh aqui, ele está bem rente porque ele foi configurado aqui em Def. E quando mandar calcular, né, o Dynamesh vai juntar esses dois modelos. Isso facilita bastante para você criar, né, formas bem rápidas. Aí você tem que ficar usando máscara e extrude aí para poder criar alguma forma mais complexa. Quando você estiver utilizando o Dynamesh, você pode também subtrair esse modelo. Então, se você criou ele aqui uma vez, você está adicionando, né? Quando você coloca o Dynamesh, ele vai juntar. Se você segurar o Alt, ele vai criar esse modelo invertido para você. Você vê que a normal dele está invertida. E quando você mandar calcular, ele vai criar um buraco na malha. E você pode fazer isso, né, com qualquer brush. Então, no caso, eu posso usar o cone, segurar o Alt. Aí ele criou aqui, né, uma ponta para mim. Eu posso ainda assim posicionar ele aqui na minha malha. E agora, quando eu mandar o Dynamesh calcular, ele vai fazer esse furo para mim. Ele considerou a cor, porque obviamente, né, aqui está ligado, né, o Poly Paint e também aqui no RGB. Se você não quiser a cor, você pode apenas desativar essas duas opções. Quando você calcular novamente, ele vai criar sem cor. Essa opção, né, de juntar e subtrair, ela funciona também com os brushes de curva. Você pode pegar qualquer brush aqui, criar uma curva no seu modelo. E quando você mandar o Dynamesh calcular, ele vai adicionar. E se você criar essa curva com o Alt, quando o Dynamesh calcular, ele vai subtrair. Agora, para você criar esse brush de Insert Mesh, que seria esse brush simples, você pode utilizar qualquer modelo aqui. Então, vamos criar um brush aqui, eu vou selecionar, no caso, esse modelo aqui. Eu vou converter ele em Make Poly Mesh e eu posso fazer minhas edições aqui nesse brush. Então, no caso, eu não quero utilizar essa parte de baixo, que eu vou colocar ele apenas na parte de cima. Eu vou deixar aqui a parte de baixo vazia mesmo, então para isso eu preciso deletar o que está escondido, né? Vou aqui em Modify Topology, del Hidden. E para criar o brush, basicamente você tem que vir aqui, né, nessa opção de brushes, e aqui embaixo você tem um botão de Create. Só que antes de criar, né, você precisa decidir como que ele vai aparecer no seu modelo, porque ele utiliza
a sua tela como base. No caso aqui, ele está de lado, né, com essa ponta para cima. E se eu apenas criar aqui utilizando essa visão, quando eu passar ele no modelo, você viu que ele criou de lado. Então, né, é importante você decidir, né, a visualização que você quer desse Insert Mesh no seu modelo. Nesse caso, eu quero que ele fique, né, com a ponta para cima e essa superfície de baixo encostada no modelo. Então, vou deixar ele aqui virado para cima e vir aqui em Insert Mesh. Aí ele vai abrir essa janela para mim com duas perguntas, né? E aqui ele pergunta se eu quero criar um novo ou dar um append. O novo, ele vai criar um brush novo. E se eu der um append, ele vai adicionar esse modelo novo aqui no meu brush. Então, o append é para você conseguir criar mais malhas, né, dentro do seu brush. E o meu brush, né, como ele foi criado nessa visualização, quando eu clicar e arrastar aqui, ele vai criar com a superfície virada para baixo e a ponta virada para cima. Então, é bem importante essa questão aqui de você criar, né, o brush, né, da visualização certa. E aqui ainda assim você pode modificar mais, né? Eu criei um brush ali, posso modificar esse brush aqui, por exemplo, eu posso criar aqui dessa forma. E se eu quiser, do jeito que está aqui, criar um brush novo, eu venho aqui, Create, New Brush, e agora eu tenho esse brush aqui que foi criado. Então ele pegou o meu modelo e transformou em brush. Então tudo que você fizer aqui nesse modelo, ele vai criar, né? Se você adicionar divisões, ele vai criar aqui não com as divisões, mas ele vai criar um modelo muito high poly, então também é interessante você tomar um pouco de cuidado aí no tipo de modificação que você quiser. Às vezes você pode querer alguma modificação específica aqui, no caso vamos adicionar aqui esse volume aqui. E eu quero criar esse brush, só que quando eu adicionar divisões no meu brush, por exemplo aqui, vamos criar um new, eu apertei aqui, beleza. E quando eu adicionar divisões, ele vai deixar essa linha soft, né? Ele vai arredondar essa quina. Só que e se eu quisesse criar um Insert Mesh, quando eu adicionasse divisão, ele deixasse, né, essa linha aqui rígida. Então, para isso, eu vou vir no meu modelo base e posso utilizar aqui a opção de Crease, né, dentro do ZModeler mesmo. E agora que eu dei um Crease aqui no meu modelo, eu não preciso colocar linha de sustentação aqui. Eu posso apenas criar esse brush novo agora. Vou criar aqui novamente. E quando eu colocar ele na minha malha, ele vai aparecer com a linha em Crease. Então agora posso adicionar divisões e essa linha vai ficar rígida, né? Então todas as modificações que você quiser, você tem que imaginar aqui nessa malha base, porque depois quando você criar o brush, você vai ter elas todas no seu brush, né? Então você não precisa adicionar divisões nem nada antes aqui, é só você dar o Crease, Create Insert Mesh, e aí você pode utilizar aqui a opção de subdivisões e ele vai criar a malha base ali com as suas bordas rígidas. Você pode também transformar esse brush que você criou em curva, na forma bem simples, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas basicamente você vem aqui em Stroke, Curve, e você aperta aqui em curva. Agora, quando você passar o seu brush aqui, ele vai ser um formato de curva, né? Então você vai ter vários modelos seguindo aí a curva. E um outro tipo de Insert Mesh que você pode utilizar também seria o Insert Mesh de Live Boolean, né? Então aqui você tem várias opções aqui dentro, só que para utilizar esses meshes não é interessante você usar aqui diretamente na sua malha base, é legal você criar uma malha nova. Então, por exemplo, vou colocar a esfera aqui, vou reduzir ela no Size, ela não vai ficar visível aqui no meu modelo, né? E com essa esfera selecionada, eu posso agora começar a criar aqui o meu Live Boolean. Mas qual seria a função desse Live Boolean, né? Porque ele tem aqui os dois lados iguais, a parte de fora e a parte de dentro. Para você ver o efeito desse Insert Mesh, você tem que ativar aqui o botão Live Boolean. E quando você coloca ele aqui, você não vai ter um efeito na tela porque ele está utilizando a opção de junção. Então, para ver o efeito, você precisa utilizar a opção de subtração. Então, agora, quando você coloca, né, os Insert Mesh aqui, você percebe que ele vai cortar o seu modelo parecido, né, com um formato que você selecionou ali. Então, isso é bem interessante para você criar umas formas aí de hard surface, né? Você pode viajar nos formatos. E ainda assim, né, com esse brush aqui, o que ele está fazendo é apenas uma subtração. Então eles estão todos aqui disponíveis para você. E você pode modificar a posição depois que você criou, você pode modificar o tamanho, né? Até mesmo utilizar algum brush aqui, por exemplo, Move. Vou retirar a máscara, Ctrl, clica e arrasta fora da tela. E você pode modificar o formato do brush, porque o que você está modificando na real seria essa subtool, não necessariamente a sua malha base. Então aqui eu posso movimentar, né, essa esfera e tal. Esse aqui é um tipo de brush bem interessante de usar, que seriam os Insert Mesh de Boolean. Mas na verdade, todos os brushes de Insert Mesh podem ser utilizados como Live Boolean. A diferença é que esse daqui, por ter os dois lados, né, ele facilita mais aí a criação. Então eu posso pegar aqui até o meu Insert Mesh básico aqui. Dentro, né, desse subtool que está como subtração, eu posso adicionar a esfera e ele vai fazer o buraco ali para mim. Então é um tipo de brush bem interessante de utilizar para criar conceitos de hard surface. E é isso aí, essas seriam as opções de Insert Mesh básico, né, que a gente tem aqui. Você pode testar todos esses outros tipos de Insert Mesh para você ver o que eles fazem, né, o que pode te ajudar aqui, qual seria o mais interessante para você. E os brushes de curvas, né, dá uma olhadinha no canal que já tem lá um vídeo explicando sobre eles.
para você aprofundar um pouco mais aí no tipo de brush que você quer fazer. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. E valeu, até a próxima!